Agora, a Por Amor, ela tem um privilégio de ter começado há pouco tempo. Então aqui a gente consegue tratar essas coisas com naturalidade. A gente não vai precisar ter essa conversa de o jovem tem voz ou não. Tipo assim, o pastor que iniciou a Por Amor começou ela com 24 anos, sem fazer teologia. Então assim, a gente já é uma expressão de quebra de paradigma. Então eu acho que a Por Amor, ela vem se tornando um sinal de um lugar sem essas barreiras de juventude, o cara mais velho, o cara mais novo, o homem, a mulher. E assim, não é um trabalho que a gente fez intencionalmente. A gente não teve que ir contra nada. A gente só deixou fluir naturalmente como deveria ter sido feito desde sempre. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro. Eu sou a Pamela Campos. E esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Hoje nós temos o privilégio de receber de estar aqui conosco hoje o Vitor Azevedo. É sempre muito bom a gente poder bater um papo com essa galera. Vitor é pastor, é autor de livro, é alguém que está aí tentando também lutar pela igreja, caminhando com a igreja. Privilégio ter você aqui conosco hoje, Vitor. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu. Muito obrigado aí pelo convite. Para mim é uma honra participar desse programa que não só participando, mas também sou um consumidor. Uma honra. Ô Vitor, a gente te apresenta aqui, a gente até fala das coisas que você faz, fala de quem você é e tudo mais. Mas como que você, Vitor, como que você se identifica, como que você se apresenta, né? Quem é o Vitor? Cara, o Vitor é um ser humano de 26 anos de idade, apaixonado por Jesus. Eu me identifico como aquele a quem Jesus ama. Eu amo triatlon, amo esporte, sou casado com a Luísa. Tenho 3 anos de casado. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores coisas que fiz na vida. E uma das coisas que eu faço é pastorear, escrever livro, tentar pensar e perceber Deus na vida. Por esse caminho aí. Tô seguindo Jesus, por aí. Vitor, você é uma pessoa extremamente jovem, né? 26 anos, já com essa caminhada aí no pastoreio e tal. E a gente queria saber um pouquinho de como que isso se deu, como é que foi a sua caminhada na fé, a sua conversão e o seu chamado mesmo. Como que você se identificou e viu o eis-me aqui, né? Legal. Desde que eu me lembro de mim vivo, eu tô dentro da igreja, né? Desde que eu me lembro que eu sou gente, eu tô na igreja. Meus pais se converteram, eu tinha 2 anos. Então, desde quando eu tinha 2 anos de idade, frequentar culto, igreja, todo esse negócio faz parte da minha vida. Mas conforme eu fui crescendo, com certeza absoluta, muitas pessoas se identificam com isso, né? Você cresce na igreja, mas conforme você vai crescendo, a sua consciência vai se expandindo, você vai percebendo Deus, tem experiências com o evangelho e tudo isso, sua vida vai sendo transformada. E eu tive alguns momentos na minha vida que eu digo que foram chaves, assim. E um dos momentos, eu tinha 13 anos de idade. Eu estava em Minas Gerais, Baipendi, uma cidade bem pequena de Minas Gerais. E de verdade, assim, por um impulso de Deus mesmo, eu tinha 13 anos de idade na época, estava na casa da minha tia, em Baipendi, Minas Gerais. Aí, na frente da casa da minha tia, tinha uma igrejinha bem pequenininha, assim, tipo um salãozinho que eu tinha visto que era uma igreja. E eu falei, eu vou até lá. E aí eu entrei, só atravessei a rua, cidade interior, né? Você pode ficar na rua à vontade. Atravessei a rua e entrei dentro da igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, cara, o pastor que tava pregando parou de pregar, olhou pra mim, falou, esse garoto que tá com a camiseta do Brasil aí, apontou pra mim assim e começou a falar, você é um menino que Deus colocou um chamado dentro de você, você vai pregar o evangelho de Jesus pelo mundo, tal, você vai escrever livro, você vai pastorear as pessoas. Eu tinha 13 anos de idade. Nossa. O problema disso aí foi que eu acreditei. Eu acreditei muito. E eu lembro que na época, eu tinha 13 anos de idade, eu tava bem cabeludo. Quando o pastor falou pra mim que eu seria pregador, escrever livro, viajar ao Brasil e tal, todas as pessoas que eu conhecia que faziam isso tinham cabelo curto. Eu cortei meu cabelo no outro dia. Cortei cabelo, aí eu lembro que eu tava de férias. Quando eu voltei pra escola, eu pedi pra minha mãe que eu não queria mais andar de mochila, porque pastor anda de mala. Sabe aquelas malas de lado? Aquelas maletas? Aham. Eu fui pra escola de maleta. Pasta, né? Bem varão mesmo. Isso, bem varão
mesmo, assim, pra dar paz do escola. E desde aquele dia, desde aquele tempo, né, eu nunca mais parei de fazer igreja, vamos dizer assim. Então, na escola, eu comecei a reunir as pessoas. Aí da escola eu fui pro Senai. No Senai, reuni as pessoas. Na faculdade, reuni as pessoas. Enfim, desde então, nunca mais parei de fazer isso daí. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu comecei um projeto chamado Por Amor a uma Vida. E qual que era a ideia do projeto? Eu queria capitalizar dinheiro para presentear as pessoas. Era só isso que eu queria fazer. Eu tinha entendido que Deus gosta de dar presentes e eu queria presentear as pessoas, mas eu não tinha dinheiro. Eu comecei a vender camiseta. Então, o que eu fazia? Eu ia lá na 25, ia com um amigo meu, a gente entrava numa loja chamada Fenomenal, é uma loja de camiseta lisa, tem camiseta lisa de todas as cores, a gente comprava umas camisetas lisas, atravessava a rua numa gráfica e mandava estampar umas fotos de Jesus, assim, umas frases, uns negócios bem feio mesmo. E a gente vendia aquilo. E o recurso que a gente adquiria com a venda, a gente comprava presente para as pessoas e começamos também, com o dinheiro que entrava, a financiar projetos missionários. Na época a gente era muito novo, a gente não tinha nem muita consciência do que a gente estava fazendo. E aquilo ali foi crescendo, as pessoas começaram a ouvir falar do que eu estava fazendo, e naquela época, né, parece que não, mas isso já fazem 8 anos, né? E na época não era muito comum esse negócio de YouTube, internet, essa questão toda de youtuber. Isso não era do jeito que é hoje. Eu comecei um canal no YouTube, as pessoas começaram a ouvir e aí começaram a me chamar para falar sobre o projeto e pregar. Isso eu já tinha 19 anos. Com 19 anos eu comecei a viajar ao Brasil. Dos meus 19 até os meus 24 anos eu andei pelo Brasil sem parar, não só o Brasil, outros países também. E no Brasil, inclusive, eu fui em todos os estados do Brasil. E com 24 anos, eu tinha terminado de pregar na igreja de um pastor amigo meu, que até então a gente vinha andando muito junto. Quando eu terminei de pregar na igreja dele, ele falou pra mim: Vitor, tem uma igreja dentro de você e você precisa colocar ela pra fora. Só que assim, até então eu nunca tinha parado pra pensar que eu poderia ser pastor de igreja local. Eu me via pregando o mundo, escrevendo livro. Meu sonho era ter uma editora e uma escola mesmo de, sabe, ensino fundamental, ensino médio, uma escola na cidade. Era meu sonho, era como eu me enxergava. E quando esse pastor falou isso pra mim, é como se ele tivesse acendido uma luz dentro de mim sobre algo que eu não tinha percebido e que eu não assumiria sozinho. Então esse pastor me deu esse empurrão aí, isso foi em dezembro de 2018. Não, dezembro de 2017, perdão. E aí, em abril de 2018, a gente começou a Por Amor na sala de uma casa. A gente começou com 13 pessoas lá, reunimos e começamos a escrever essa história aí, dessa comunidade local. Então, resumindo bastante, conversão com pastoreio tão rápido, foi mais ou menos isso aí. Então, Vitão, muito legal a sua história, muito bonita mesmo, essa questão do pastoreio muito jovem. E aí, eu queria te perguntar um pouco dessa experiência que você teve de rodar o Brasil inteiro, pregando em conferências, igrejas. Você até pregou na igreja do Silas Malafaia, você pregou em várias igrejas de pessoas muito grandes assim. Como que era essa cobrança? Você sentiu uma cobrança? Como que foi a responsabilidade de ser uma pessoa tão jovem, tão influente para muita gente? Cara, é interessante que quando eu comecei a viajar para pregar com 19 anos, eu fiz uma listinha de sonhos de todos os lugares que eu queria pregar. Eu era garoto, você imagina, eu cresci vendo minha mãe sendo abençoada por esses caras, né? Por esses grandes nomes do Brasil, né? Então, eu fiz uma listinha das igrejas que eu queria pregar e com 22 eu tinha passado por todas elas. E o mais legal, Walter, é que eu tinha uma consciência tão profunda, e não só tinha como tenho, de que eu sou a voz de uma voz que mora em mim, sabe? Tipo, eu só coloco voz, eu só coloco som em algo que tá dentro de mim, que é o Espírito Santo que tá fazendo, que é o Espírito de Jesus que está me levando, me conduzindo. Cara, tudo que eu faço para ter coerência com a minha consciência e para falar em coerência com aquilo que eu tô percebendo, com aquilo que eu tô vendo, com aquilo que eu estou acreditando, com o que está me fazendo sentido. Agora, assim, falar para você que eu sentia peso, cobrança, nunca, cara, nunca senti. Sempre levei isso numa boa, tranquilo, com muita confiança de que era Deus quem estava fazendo. Cara, eu sou improvável. Eu não era pra eu estar aqui. Não era pra eu estar fazendo o que eu tô fazendo. Não era, eu estudei engenharia, eu não fiz teologia. Eu tava seguindo carreira na engenharia, fazendo Senai,
engenharia mecânica. Cara, Deus soprou um vento, eu só me deixei levar. Então, quando eu estava lá, nesses lugares, tudo que eu me sentia fazendo eu tô sendo levado por esse vento aqui, enquanto eu me deixar levar, o Espírito Santo vai fazendo. Então, de verdade, cara, eu assim, sempre me senti privilegiado. Óbvio que não vou excluir a responsabilidade que é fazer isso, eu sei, absurdamente, mas é uma responsabilidade que veio junto com uma provisão de Deus. Eu não pedi para fazer isso, não fui atrás disso, nunca na vida fui atrás de pregar em lugar nenhum. Tudo isso aconteceu, chegou lá no meu quarto. Eu estava dentro do meu quarto passando tempo com Jesus, era tudo que eu fazia. Aí tudo isso chegou lá dentro. E é muito legal quando eu paro para lembrar, quando eu era mais novo, né, antes dos 19 anos de idade, eu colocava uns ursinhos na minha cama e ficava pregando para eles. E é legal porque até dentro do meu quarto mesmo eu ia começar a pregação ali para os meus ursinhos. E aí eu começava assim, por exemplo, boa noite, Adevec. Paz do Senhor, igreja. Boa noite, Lagoinha. Eu ia falando os nomes das igrejas que eu tinha o sonho de pregar, porque eram igrejas, como eu disse, que tinham abençoado muito, principalmente a minha mãe. Então eu cresci vendo minha mãe chorando assistindo esses caras. Então tudo que eu queria era fazer na vida das mães das pessoas o que esses caras estavam fazendo na vida da minha mãe. Então eu fazia isso na minha adolescência no meu quarto e de repente eu via a Adevec dentro do meu quarto. A Lagoinha, enfim, todos esses grandes prédios aí, igrejas, enfim, movimentos, tudo mais. Você estava falando aí sobre 2018, essa experiência de começar na sala de uma casa ali com 13 pessoas, uma igreja, e aí essa igreja local hoje, né, estabilizada e tudo mais. Mas assim, acho que são duas características muito fortes assim que eu vejo em você. Primeiro, essa sensibilidade, essa coisa suave assim que você tem, e segundo, essa questão precoce, né, mano? Porque você é muito novo e, apesar de muito novo, já enfrenta esses desafios assim de abrir uma igreja, de ter uma resposta, assim, talvez uma reverberação grande na sua fala e tudo mais. E como é que é, assim, para você, tão novo, né? Você já falou um pouco do pastoreio, mas encarar essa batalha ou esse desafio de uma igreja local, com pessoas, às vezes, com mais história, com mais trajetória, com mais vivência, né? Porque eu imagino que na igreja você tem de tudo, né? Da criança ao idoso, e você aí, jovem ainda. Como é que é enfrentar esses dilemas de abrir uma igreja, assim? Né? Como é que você vê isso? Cara, eu costumo dizer que eu cresci e estou crescendo em telhado de vidro. As pessoas estão assistindo tanto os meus erros quanto os meus acertos de uma proporção gigantesca. E isso eu recebo na minha vida também como graça de Deus. E é muito legal que aqui na Por Amor nós temos, cara, de verdade, assim, eu não vou chutar um número aqui para não ser injusto, mas muitos pastores, cara, que já pastorearam igrejas, que já abriram e fundaram igrejas. Tem um pastor aqui, especificamente, que esse cara fundou 19 igrejas. E ele hoje é membro da Por Amor. Eu olho para tudo isso, como eu falei com o Walter, né, na pergunta dele. Cara, eu poderia me flagelar, enfim, colocar peso, meu Deus, que cobrança. Cara, não, eu olho para tudo isso numa humildade, tipo, cara, Jesus tá fazendo isso. Eu sou improvável para isso, tipo, não faz sentido nenhum, não tem lógica isso é um mistério. Mas é Deus que tá fazendo. O vento tá soprando e eu tô me deixando levar. Inclusive nessas batalhas. Então, a gente começou, né, fazem 3 anos a Por Amor, e hoje nós passamos aí, enfim, de uma casa para um prédio, né, para essa responsabilidade institucional, CNPJ, conta, funcionário, ao mesmo tempo o organismo da igreja acontecendo, e aí eu tendo que aprender no meio do caminho, o que eu vou medir de sucesso? Como que eu vou dizer, não, estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Será que esse prédio cheio diz alguma coisa? Não diz nada para mim. Tá, se esse prédio cheio aqui não diz nada, o que me diz? O que eu preciso enfrentar como um pastor local? Como que eu vou mensurar Por Amor? Aonde está a saúde da Por Amor? Como que eu vou olhar para isso? Como que eu vou pastorear essas pessoas? Para que caminho eu vou direcionar essas pessoas? Então, cara, tudo isso daí vai... Meio que assim, eu fui aprendendo fazendo, sabe? Eu fui aprendendo enquanto fazia. E no meio disso tudo, como eu disse, crescendo em telhado de vidro. Como homem, como marido, como pastor, na teologia, enfim... Então, cara, eu enfrento isso tudo com muita seriedade, mas com muita leveza. Porque eu sempre digo assim, Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse que seria leve. Não é pra ser fácil. Cara, é difícil, tem dia que é difícil, mas nunca pesado. Então eu trago muito isso na minha consciência, na minha caminhada pastoral.
E eu não deixo ninguém me menosprezar por ser jovem. Isso daí eu não deixo acontecer, de jeito nenhum. Porque o Espírito Santo não está em faixa etária, né? O Espírito Santo está sobre nós, não está sobre o gênero, nem sobre a idade. Eu tento caminhar por aí, numa consciência de o Espírito Santo está fazendo através de mim, é Ele quem tem maior intenção em tudo isso. Jesus é o mais interessado em construir a sua igreja, em edificar a sua igreja, e eu tô aqui, me deixando levar por esse vento. Vou caminhando por aí. Incrível esse seu posicionamento. Eu também queria, assim, voltando nessa pauta sobre juventude, porque a gente que caminha muito tempo nas igrejas, né, como elas têm se colocado, realmente o jovem é marginalizado. As nossas pautas, as nossas questões são encaradas com o braço tradicionalista mais conservador da igreja, né? E aí só me vem aquela frase do Chorão na cabeça, né, que é: o jovem do Brasil nunca é levado a sério. Como que você lida para trabalhar as questões da juventude? Porque a sua igreja é bem sucedida, tem uma expressão de um trabalho social muito bonito. E como é que você lida com isso? Porque diferente da maioria dos outros pastores que estão assim mais velhos ou têm esse posicionamento mais tradicionalista, você tá ali mais vulnerável para esses jovens, né? Para essa galera que é dessa faixa etária, que tem uma demanda diferente da pauta mais tradicional da igreja. Como é que você pastoreia essa juventude? O que você acha que é importante no lidar com jovens? A verdade é que, vocês vão concordar comigo, né, que tem uma igreja antiga aí que não pastoreia essa nova humanidade aí, moderna. É uma igreja que ela não consegue conversar com a sociedade. As pautas que a sociedade tem levantado hoje, essa igreja tem medo, essa igreja se afasta, essa igreja se sente ameaçada pelas pautas que a sociedade tem erguido. Então, o que eu tenho buscado fazer aqui? O que eu tenho tentado fazer, né, na minha pastoral? Eu tenho tentado levar tudo isso com naturalidade. Porque se a gente precisa ser a antecipação desse mundo, reino de Deus ideal, no reino de Deus a gente nem precisa tratar isso como se não fosse natural. Isso o quê? Tudo que tem a ver com a vida humana, em qualquer época, em qualquer momento. Então, por exemplo, aqui na nossa comunidade, a gente não enfatiza a juventude, a gente não enfatiza o mais velho, a gente não enfatiza a criança, a gente enfatiza o ser humano. Então, eu tento fazer muito isso daqui. Então, toda essa guerra, por exemplo, de gênero, né, que a gente tem até mesmo dentro da igreja. É claro que a gente precisa erguer e se erguer contra essa misoginia e todo esse negócio. Mas a gente precisa se erguer contra em sociedades, em comunidades que operam o machismo, o racismo e tudo isso. Agora, a Por Amor, ela tem um privilégio de ter começado há pouco tempo. Então aqui a gente consegue tratar essas coisas com naturalidade. A gente não vai precisar ter essa conversa de o jovem tem voz ou não. Tipo assim, o pastor que iniciou a Por Amor começou ela com 24 anos, sem fazer teologia. Então assim, a gente já é uma expressão de quebra de paradigma. Então acho que a Por Amor, ela vem se tornando um sinal de um lugar sem essas barreiras de juventude, o cara mais velho, o cara mais novo, o homem, a mulher. E assim, não é um trabalho que a gente fez intencionalmente. A gente não teve que ir contra nada. A gente só deixou fluir naturalmente como deveria ter sido feito desde sempre. Eu acho que a gente começou com esse privilégio. Então, aqui dentro, a gente não precisa lutar contra isso daí. A gente pode começar e fazer a Por Amor incentivando a humanidade, os seres humanos. Não importa se é homem, se é mulher, se é mais velho, se é mais novo. Não importa o gênero, não importa a opção sexual, a gente consegue andar por esse caminho aqui de um jeito muito mais simples, muito mais leve e muito mais natural. Então eu vejo a Por Amor se tornando um sinal. Então muito pastor amigo meu, ele chega aqui e se assusta, porque ele vê coisas que acontecem naturalmente aqui, que ele está tendo que brigar muito para acontecer onde ele pastoreia. E obviamente é porque a gente tem esse privilégio de ter começado há pouco tempo e a gente não começou com vínculo de nenhuma denominação antiga, tradicional, conservadora, fundamentalista, né? Então a gente tem esse privilégio, que é mais uma coisa que eu abraço com muita graça e me sinto muito privilegiado de ter começado assim. Então, mano, muito bom isso que você falou. Eu acho que esse modelo de implantação de igreja de maneira orgânica é o que a gente deveria priorizar, deveria ser essa expressão, né, de igreja que começa
com a opinião de muitas pessoas, com a experiência de muitas pessoas, mas aí eu queria voltar num assunto que essa semana ou na semana passada, não sei, eu vi um vídeo seu lá no Instagram do cancelamento do Vitor, que você tá gravando uma série de videozinhos para poder falar sobre isso que aconteceu e tal. Você recebeu muitas críticas há uns 2 anos atrás para cá, e essas críticas, algumas foram bem desonestas e tal. Como que você encarou essa quantidade de críticas na época e como que você tem encarado hoje? O que seria esse cancelamento do Vitor? Conta um pouquinho pra nós. Cara, pensa assim, com 19 anos de idade eu começo a pregar. Com 20 anos de idade eu já não tinha mais condição de aceitar uma agenda depois de janeiro. Então em janeiro eu iniciava o ano, eu já tinha agenda o ano inteiro. Eu me tornei um prodígio, inclusive era isso que as pessoas falavam sobre mim nesse meio todo. Vitor, você é um prodígio. Vitor, você é um prodígio. Vitor, você é um prodígio. E obviamente que na época, eu não estava pastoreando um povo que Deus colocou sob o meu pastoreio. Eu era novato, não que eu ainda não seja, ainda sou, né? Mas na época, cara, eu ia pregar nas igrejas, eu pregava o amor de Deus. Eu pregava sobre amar a Deus. Então eram assuntos que nós tínhamos em comum. Amar a Deus, paixão por Jesus, o amor de Deus por nós, né? Eu passei pelo Brasil pregando isso. Então, se você pegar qualquer mensagem minha, em qualquer época, em qualquer momento da minha trajetória aí, nessa itinerância, eu estou falando sobre paixão por Jesus, eu estou falando sobre o amor de Deus por mim, entende? Então, é sobre isso que eu estava falando. E nisso tudo eu fui crescendo, a fama vai crescendo, né? A popularidade vai crescendo, e você vai se tornando um nome dentro do meio gospel. Eu me tornei esse nome. Eu era esse cara lá dentro. Só que, de repente, esse cara começa a questionar muita coisa. E eu comecei a questionar muita coisa. Mas muita coisa. Inclusive, né, eu me lembro quando eu terminei de pregar em todas as igrejas do meu caderninho, que eu falei para vocês que eu tinha anotado. Quando eu terminei, eu falei, eu já fui em todas, mas eu não me sinto satisfeito. É um vazio. Não é só isso, tem mais que isso. Eu não quero gastar minha vida com isso. Tem uma coisa além do que isso, né? E aí o Espírito Santo começou a mexer comigo em relação a isso. Eu comecei a questionar muita coisa. Comecei a questionar até mesmo as viagens. Para que tudo isso de viagem? Para que eu estou fazendo isso? Isso que eu estou fazendo está edificando quem? Será que eu não estou sendo mais uma pessoa movimentando toda essa manobra, todo esse sistema? E eu comecei a questionar tudo isso. E dentro desses questionamentos do sistema e dessa manobra toda, eu também comecei a questionar teologia. Comecei a questionar doutrina. Comecei a questionar dogma. Então, antes de ser cancelado, né, publicamente, eu comecei a ser cancelado no bastidor, entendeu? Eu comecei a passar por isso que eu passei publicamente dentro ali dos bastidores do negócio. Então, enfim, em diversos momentos e diversas formas. E a minha forma, cara, de lidar com isso daí sempre foi o caminho de Jesus. Então, o que eu fazia? Bem prático mesmo. Cara, quando alguém falava uma coisa... Assim, falar todo mundo fala. Mas quando alguém de perto de mim, que poderia me ligar, que poderia me abraçar, que poderia perguntar o que eu quis dizer, me xingava, falava mal de mim, né, me excluía, fui expulso de grupo. Enfim, todo esse negócio. Quando essas coisas aconteciam, eu entrava pro meu quarto e orava nome por nome, cara. Jesus, eu oro pela pessoa tal. Jesus, eu oro por ela, porque todos nós precisamos de misericórdia. Eu abençoo essa pessoa. Eu conheço o coração dessa pessoa e fui orando por elas. E eu percebia, Walter, que enquanto eu orava por elas, eu estava me tornando um ser humano mais crístico. Sabe? Esse caminho de orar por quem estava falando mal de mim, esse caminho de orar por quem estava me xingando, esse caminho de orar por quem estava me amaldiçoando, estava me cristificando, estava produzindo em mim um Cristo com maior manifestação. Então eu vi tudo isso cooperando para o meu bem. E eu passei por tudo isso, né, que passei de 2 anos para cá dessa maneira e até hoje continuo passando por isso dessa forma. Mas o que é interessante falar aqui para vocês é que todo esse cancelamento, ele aconteceu publicamente porque quando eu começo a pastorear por amor, por amor, que são as ovelhas e o povo que Jesus está colocando debaixo do meu pastoreio, que Jesus está me colocando como servo desse povo e desse rebanho, eu não vou falar o que eles querem que eu fale. Eu vou falar o que eu acredito, eu vou falar como eu tenho lido a Bíblia, eu vou falar sobre as pessoas que eu leio e que fazem sentido para mim. Eu não vou pregar o amor de Deus como esse tema que é um elo em comum, né, entre nós, que é o que eu fazia quando eu ia pregar nas igrejas dessas pessoas. Eu vou lá e vou pregar o amor de Deus, que é um assunto que nós temos em comum. Agora, a partir do momento que eu estou pastoreando uma comunidade e Jesus coloca pessoas para mim cuidar, para mim ensinar, então peraí,
Aqui eu vou ensinar aquilo que me faz sentido, aquilo que eu tenho aprendido com os meus mestres, com as pessoas que, enquanto elas falam, eu sinto paz. Eu falo, não, é isso, eu creio nisso, isso me faz sentido, isso me abençoa, isso me interpela, isso faz sentido para minha fé. Então é por aí, foi mais ou menos por aí que a gente caminhou nesse momento todo. Nego, não é fácil a caminhada mesmo. E a gente tem esse rolê, né, talvez assim, do conservadorismo, do fundamentalismo, que prende a gente não pode mudar de opinião, né? A gente não pode conhecer novas fronteiras, a gente não pode descobrir novos mundos que a gente torna-se talvez inútil, né? Um negócio assim, cara, mas será que eu não posso amadurecer? Será que eu não posso pensar diferente? É um negócio curioso que a gente tem que pensar no Brasil, o que está acontecendo conosco, né? Mas, com essa caminhada, assim, que você vai fazendo, a gente vai procurando, né? É o que eu gosto de chamar de amigos, né? Ou colegas de julgo, assim. São pessoas que estão ali fazendo o mesmo trabalho que a gente pode confiar, que a gente pode sentar à mesa, bater um papo, desabafar e tal, porque a caminhada ministerial, ela em muitos momentos é dura, é prazerosa, mas em muitos momentos ela é dura. Então eu queria até te perguntar nesse sentido, assim, na sua caminhada comunitária, você tem encontrado esse tipo de pessoa? Você tem, de repente, caminhado lado a lado com algumas pessoas? Como é que você tem feito, assim? Pensando assim, né? Quem te acompanha, como que você é acompanhado, se você acha importante esse processo, como é que você desenvolve isso? Muito legal, sua fala desde o início. Realmente é difícil. Tem um momento que é delicado, muito delicado. Eu me lembro um dia, cara, isso foi em março do ano passado. Cara, o ataque tava assim tão gigante, cara, tanto xingamento, meu telefone não parava de tocar. E eu, meu Deus do céu, que é isso? Caraca, meu Deus. E aí eu falei pra minha esposa, eu vou correr, né? Eu gosto de correr, eu faço triatlo. E aí eu desci do meu prédio, saí correndo na rua, cara. Eu tava correndo, eu tava com a cabeça tão na lua que eu nem tava vendo direito o que eu tava fazendo. Tava correndo. E eu deixei uma aleatória tocando no meu celular, músicas aleatórias tocando no meu celular. E aí, cara, foi muito bonito, porque enquanto eu corria, era como se o Espírito Santo, num momento específico, chamasse minha atenção e dissesse pra mim, Vitor, ouve a música que tá tocando agora, no seu celular, no meu fone, né? E, cara, quando eu fui ouvir a música, era uma música do Fábio Júnior, olha que X. Era uma música do Fábio Júnior que chama Senta Aqui. Tava no aleatório, minha família gosta muito de Fábio Júnior, e é um Spotify compartilhado, e aí tocando Fábio Júnior, nem tinha percebido que tinha começado a tocar. Quando o Espírito Santo chama a minha atenção, cara, tá numa parte da música que o Fábio Júnior fala assim, ó, senta aqui, não tenha tanta pressa, senta aqui, não fique aí pensando, não fique aí sozinho, se abre comigo. Cara, eu tava correndo, eu parei, comecei a chorar, no meio da rua, assim, chorava, mas chorava. E naquele momento eu estava no meio da rua com roupa de treino, todo suado, mas eu me sentia no colo de Deus, no colo do Pai, no colo de Jesus, assim. E era como se Ele estivesse fazendo carinho em mim e dizendo para mim, calma, você não tá sozinho, porque eu vinha pensando, eu cresci, né, desde os meus 19 anos até os meus 24, no meio desse pessoal todo. No meio dessa galera. Quando você sai e começa a ser expulso desse meio e começa a ser deslocado dali, parece que não existe outro mundo fora. Era como se eu pensasse assim, cara, será que só tem eu que penso assim? Será que ninguém mais pensa nada parecido? Será que só eu que acho que isso aqui não tá certo? Será que só... Era esse sentimento que eu estava, eu tô sozinho aqui, eu não tenho mais ninguém. A impressão que eu tinha era essa, cara. Eu tive uns dias da minha vida, ano passado, principalmente, que eu me senti Elias, assim. Tipo, cara, será que eu tô sozinho? Tô sozinho, Jesus, tô aqui sozinho. E aí um dia muito especial pra mim, cara. E foi bem nessa semana que aconteceu isso do Fábio Júnior aí que eu tô contando pra vocês. Tô no meu escritório lá em casa, cabisbaixo. Tava bem cabisbaixo esse dia, bem pensativo, reflexivo. A pandemia já tinha começado. E aí eu recebo uma ligação. Era o Ed René. E eu já conheci o Ed, obviamente. E eu conheci ele da minha adolescência. E quando eu era adolescente, o pessoal me proibiu de ouvir o Ed. Eu lembro que, assim, o Ed não era uma boa referência enquanto eu era adolescente. Então, assim, meio que sumiu o Ed da minha cabeça. O Ed foi para um lado, eu fui para um outro. Nem, né? Do Ed eu só tinha a memória da adolescência. E ele me ligou, cara. Quando ele me ligou, assim, quando eu falo, eu relembro, eu revivo o momento.
Eu atendi o telefone e eu estava pensando que, mais um pastor me ligando pra falar pra mim parar de falar bobagem, né? E aí ele me ligou e eu falei, oi Ed, que prazer e tal. Ele, oi Vitor, tudo bem e tal, não sei o quê. Ele falou, seguinte, tô sabendo aí o que tá acontecendo com você. Eu assisti aqui 3 vídeos do que você falou. Concordo com o que você falou, entendo o que você falou. E eu imagino que você deve estar muito sozinho agora pelo meio que você veio. E aí ele disse assim pra mim, só que eu fiquei muito feliz de saber que tá todo mundo tacando pedra em você e você não tá devolvendo pedra em ninguém. Resolvi te ligar. E se você precisar de um amigo, eu tô aqui. Queria me aproximar de você. Cara, eu chorei, velho, esse dia também. Meu Deus do céu. Na hora eu fiquei meio sem reação. Agradeci e tal. Muito obrigado, não sei o que e tal. Desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, comecei a chorar. Chorei tanto que a Luísa entrou no quarto, falou, tá tudo bem? Eu contei pra ela, me abraçou, enfim. E de lá pra cá, cara, eu tenho tido essa aproximação com o Ed. Muito boa. E me abençoa muito. Sei que Ed também é para vocês aí uma referência, um cara maravilhoso. Ele tem me abençoado muito, me ensinado muito, enfim, me abençoou muito, me abençoa, né? E também muitos novos amigos do lado de cá, eu diria. Então tem aí o Walter que eu conheci, agora vocês, o dos Anjos, o Gabriel. Muitas pessoas que eu não conheceria se tivesse colocado dentro da bolha ainda. Então, quando eu saí para cá, e eu acho que eu posso utilizar dessa expressão, porque eu estive lá, e a sensação que eu tenho é, tô fora da bolha agora, saí, agora eu consigo ver de fora, ver por fora, é que existe um mundo gigantesco para cá. Existem pessoas maravilhosas para cá. E, infelizmente, existe um muro entre essas pessoas e as pessoas que eu convivi por muito tempo. E esse muro me chateia muito. Porque eu sei que as pessoas que estão do lado de cá têm muito para dar para aquelas que estão lá, e as que estão lá também têm muito para dar para as que estão de cá. E, enfim, por um tempo até achei que eu conseguiria fazer alguma coisa para derrubar esse muro aí, mas quem sabe de tijolinho em tijolinho a gente vai quebrando esse muro aí até que sejamos um. Sem dúvida, eu acredito muito nisso também. E, cara, o Ed é uma referência para todos nós aqui, não tem nem como eu falar, assim, o quanto ele influenciou e impactou minha vida. Eu tive uma questão também na igreja local que eu fazia parte quando eu era adolescente, que um dos meus pastores também era contra os posicionamentos do Ed e do Caio Fábio. E na época era o que eu assistia, né? Eu não conseguia me conectar muito com o Caio Fábio porque, como eu era muito fundamentalista, né, na minha adolescência, eu achava ele muito surreal, assim, muito distante do que eu entendia como evangelho. Mas o Ed, né, com aquele jeitinho dele batistão, ajeitadinho e tal, não era cabeludo igual o Caio, né? Falava lá no Talmidim e eu me sentia muito abraçada pelas palavras dele. Falando sobre referências teológicas, Vitor, a gente acompanha assim, você no seu Twitter e tal, e você costuma, né, citar o Jürgen Moltmann, você já leu o Karl Barth, você também gosta de alguns rabinos. Conta pra gente quais são os teólogos que mais te influenciam hoje, os que mais inspiram a sua caminhada. Legal. A gente tem uma história parecida, porque na época que eu mais tomei pedrada foi a época que eu estava ouvindo muito Caio Fábio. Eu maratonei Caio Fábio. Gente, mas só um detalhe aqui, ouvido. Vocês escutam Caio Fábio, vocês escutam Ed, e quer que a vida fique normal? Não tem jeito, velho. A minha vida acabou quando eu comecei a escutar o Ari, velho. Com 16 para 17 eu comecei a escutar o Ari e acabou. Não tem... Aí é outra pegada, não tem mais isso. A tríade da maldade. Com certeza. É um divisor de águas. Não tem jeito, cara. E é aquele negócio, né? Não dá pra desver. Justamente, não tem mais jeito. Gente, é sair do leitinho pra entrar na churrascada, né, gente? É um verdadeiro alimento espiritual. E o rolê é o seguinte, o Ed, ele é até uma referência pra nós. Mas lá na casa do Walter tem um altarzinho que ele faz orações pro Ed semanalmente. Como é que é devoto da igreja do Ed René, que vive no 7º dia? Não entende, eu falo, isso é sério. O Ed salvou a minha vida no momento que eu mais, assim, tava, tipo, igual o Vitor, assim, putaço, expulso de igreja, expulso de ministério. Aí eu pensei assim, velho, não quero saber dessa merda de igreja, não. E fiquei, tipo, sei lá, 6 meses sem ir na igreja.
Aí eu vi uma pregação dele. Cuidado pra você não perder sua fé. Esse dia eu mudei de vida, então não tem jeito. Falta só a tatuagem. Cara, que legal, que gostoso, né? Saber que tem gente assim. Nossa, é muito gostoso. Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade de explicar algumas coisas da Bíblia, né? E aí você imagina, as pessoas vinham até mim com perguntas mirabolantes. E tipo assim, cara, eu não tenho que ter as respostas. A gente não tem que ter todas as respostas. Pô, eu tenho 26 anos. Na época, 24, 23, né? Então, desde muito novo, as pessoas vêm até o Vitor perguntando coisas que o Vitor não sabia. E quando eu ouvi o Caio Fábio falando sobre Jesus, palavra de Deus, meu Deus, assim, eu não sabia ouvir outra coisa. Tem um vídeo do Caio Fábio de 12 minutos falando Jesus, palavra de Deus. Eu sei de cor o vídeo. Eu sei de cor. Eu sei imitar a entonação de voz do Caio Fábio nesse vídeo aí, de tanto que eu ouvia, de tanto que eu fazia as pessoas escutarem, de tanto que eu colocava no repeat, porque é muito bom, é libertador, né? É aquele negócio, você deixa de ver o prédio da igreja como sagrado e passa a ver a vida como sagrado. Tudo é sagrado, de repente tudo tem cor, de repente Deus está em tudo. Cara, assim, é uma expansão de consciência que, se a gente não abre o coração e não se deixa levar, a gente endurece mesmo. A gente endurece, fica com medo, né? Você que nos acompanha, que curte nosso trabalho, nos ajude a seguir fazendo esse rolê. Acesse aí www.apoia.se/ORP e seja um colaborador, uma colaboradora do nosso projeto. Nos pague um cafezinho. Esse recurso é utilizado para fazer as edições, gravações e toda a produção do nosso conteúdo. Esse episódio tem o oferecimento da editora Recriar e da editora Saber Criativo. Sem dúvidas, as duas editoras com os melhores livros de teologia lançados no Brasil. E também da Faculdade Unida de Vitória, o melhor curso de teologia EAD do país, que inclusive nós estudamos lá. Respondendo a sua pergunta, né, Pamela? Os teólogos que mais gosto, bom, eu acho essa pergunta difícil, porque são muitos. Mas sim, tenho uma paixão pelos rabinos, sem dúvida nenhuma. Inclusive, um deles se tornou para mim, assim, crucial e fundamental, que é o Harold Kushner. O livro dele, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, para mim, é o livro que mais me auxilia na minha pastoral, no meu lidar com as pessoas, no meu lidar com a variedade da condição humana. Então, Harold Kushner é um cara que me abençoa muito. O Abraham Heschel, né, é outro. Inclusive hoje, na mensagem que eu preguei hoje, eu citei uma fala dele. Esses dois rabinos talvez são os que mais me abençoam. Teólogos, sem dúvida nenhuma, o Tillich. Eu acho que o Tillich e o Barth foram os que eu mais me identifiquei, de todos que eu peguei para ler. E dos mais modernos, vamos dizer assim, dos mais contemporâneos, o Montman, sem dúvida nenhuma. Rob Bell, amo Rob Bell. Também já não tenho mais nada do Rob Bell em português que eu não tenha lido. Nossa, o Rob Bell é maravilhoso, né? Quando eu era adolescente, eu entrei nessa pira com ele também, cara. Valeu muito a pena. Não, maravilhoso, assim. Sensacional. Um outro cara que tem me abençoado muito, não sei se vocês leem. Eu não sei se eu vou pronunciar certo o nome dele. Mas é Anselm Green, sei lá. Ele é um monge. Vocês já ouviram falar? Eu não. Valtinho, você conhece? Demais. Eu ouvi falar dele, inclusive, por conta de um livro que a gente deu o nome para o Reino em Pessoa, que é o livro do Harold Segura, que é aquele Para Que Serve a Espiritualidade. No livro inteiro, o Harold cita o Anselm Green e tá nas notas de rodapé. Legal. E eu tô lendo um livro dele, na verdade já li, né? É que eu tô relendo porque é um devocional. Os 52 passos dos monges do deserto. Bem legal, assim. Legal demais, cara. Esse cara também me abençoa muito. Agora, uma outra pessoa que eu tenho lido bastante, que tem me abençoado muito, é um cara chamado Brian Zent. Já ouviram falar? Não conheço não, Vitor. Cara, ele é maravilhoso. Inclusive, quem me indicou ele foi o dos Anjos. Ele me indicou um livro dele chamado Incondicional.
Então a gente já sabe que é pedrada já, porque o Duzi só tem referência maneira. É bom demais. E é legal porque ele faz uma leitura bem diferente do sacrifício de Jesus, tudo isso, enfim. Me abençoa muito. E também tenho lido Teologia Oriental. E esse daqui é a influência do Ed total. Inclusive esse livro aqui está entrando um dos meus favoritos. Eu não vou saber citar o nome desse cara, mas o nome do livro é Trindade e Imagem. Lubomir Zaki, se eu não me engano, alguma coisa assim. Trindade e Imagem. É bem legal, porque a gente não faz ideia, né, dessa diferença da leitura que o mundo oriental faz do mesmo evangelho. E eu me identifico muito. Inclusive, me identifico mais. Ô, Vitão, sabe quem me indicou esse livro aí? O Eric Cunha, lá do Twitter. Monstro. O Eric Cunha, que legal. O Eric manja muito de teologia oriental. Muito bom, cara. Esse livro aqui, eu comecei a ler. No primeiro capítulo, eu já mandei a foto para todos os pastores aqui da Por Amor e falei, gente, por favor, compra todo mundo. Vamos ler todo mundo junto. Então a gente tá lendo. Tá sendo bem legal. Eu acho que é um pouco disso tudo, ó. Tô olhando aqui agora, tô aqui no escritório. O que mais tem aqui em cima? Rob Bell, C.S. Lewis, obviamente. Muito bom. Cara, tem um cara que eu acho que talvez vocês não vão conhecer, ou vão, né? Que se chama Donald Campbell. Já ouviram falar? Não conheço não, Vitão. Nem eu. Ele escreveu um livro chamado Reino de Ponta Cabeça. Cara, maravilhoso. Nossa, meio nome. Maravilhoso. Como é que é o nome dele? Donald Campbell. Ele é da tradição anabatista, é bem legal mesmo. E por último eu falaria o Brian McLaren, também me abençoa muito. Ortodoxia Generosa, A Mensagem Secreta de Jesus, do Brian McLaren, são livros também que me abençoaram muito. E esse ano também conheci Robson Cavalcante, acabei de ver aqui, ó. Já tô terminando de ler um livro dele, tô gostando muito, tá me abençoando muito. Enfim, tem bastante coisa boa. Ih, o Gibran. Gibran vai dar palestrinha desse. Que bom, acho que então tô no caminho, né? Faltou um aí, que eu sei que é a sua referência, você não citou. Eu acho que você tá escondendo a heresia. Tô escondendo a heresia? Cadê o Rubem Alves? Rubem Alves, com certeza. Puxa vida. Cara, com certeza, Rubem Alves, verdade, sem nenhuma. Aqui, o Gibran tem uma foto no colo do Rubem Alves. Sério, mas é sério mesmo? É sério mesmo. Que legal, cara. O Rubem Alves é, com certeza, a minha maior inspiração teológica, assim, tal. A leitura que ele faz, aliás, da vida, né? É fantástico, eu acho que... Eu sempre brinco com um amigo meu aqui, o Rica. Ele conheceu o Rubem Alves, assim, de encontrar ele algumas vezes. Aí eu chego, às vezes, no Rica e falo, cara, minha inveja de você é essa. Você encontrou com o Rubem Alves várias vezes e eu não tive esse privilégio, né? Caramba, agora, só para explicar dessa foto, né? Eu era pequeno e menor, né? Porque hoje, no meu tamanho... Só pra deixar claro aí pra galera, eu era bebê ainda, então tá? Legal, muito legal. São essas pessoas aí que têm falado na minha vida. E óbvio, né? O Ed, o Ari também. Ouço bastante coisa do Ari. Essa galera já tá consagrada no imaginário teológico brasileiro, né? Fale bem ou fale mal, elas estão ali, não tem como escapar. Exatamente. Não dá pra não falar deles, né? Sim. Mas aqui, Vitão, a gente tá quase se encaminhando pro final aqui. E a gente está fazendo meio que uma série de entrevistando pastores para uma nova geração. E aí a gente está vivendo agora, como a gente já conversou aqui durante esse bate-papo, que a gente está numa sociedade que está em constante progresso, a gente vive um mundo mais plural hoje, a gente enfrenta vários desafios como pastor hoje e vamos enfrentar vários desafios no futuro. Como você enxerga essa função do pastor nesse processo de abertura para o novo? Porque daqui a 10 anos a gente vai ter que pastorear uma geração que está bem desprendida mesmo desses dogmas, dessas amarras religiosas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dos pastores para uma nova geração. Boa pergunta, hein? Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nenhuma das pessoas que me vem pregando somente conhecem o Vitor Pastor. Eu acho que a gente precisa fazer essa separação, acho que não tem um termo melhor, essa separação, ou melhor, dividir essa consciência, né? O Vitor pregando é um comunicador do evangelho, um ministro do evangelho. O Vitor na internet é uma influência. E aquilo ali que você tá vendo não é o Vitor Pastor.
Pastorear é na vida, pastorear é outra coisa. Então, acho que a primeira coisa que a gente vai precisar para esse novo mundo que a gente está entrando, ou já entramos, na verdade, né? É entender que ser influencer não é ser pastor, ter seguidor não é fazer discípulos. Então, essa é a minha questão aqui, essa é a minha crise com a Por Amor. A minha crise com a Por Amor é a seguinte: se a partir de hoje não existir mais reunião, se não existir mais Vitor em cima de um palco pregando, o que sobra? Quem sobra? E os que sobram vão viver de que forma? Isso daí é reflexo do meu pastoreio. Todo o resto não. Então, aqui na Por Amor, a gente já vem passando, inclusive, por uma reforma de estrutura mesmo, cara, de como a gente vai se organizar. Porque tem muita gente que chama Por Amor de novo, mas eu já tô percebendo que ela é um modelo antigo. Ela é um palco cheio de luz, tem uma pessoa que prega e um monte de consumidor sentado. E aí a gente aprendeu a mensurar o sucesso da comunidade, entre aspas, do futuro, pela quantidade das pessoas no auditório e pela quantidade de celebração que precisa ter no domingo. Então, quanto mais celebração, melhor, porque é mais sucesso, mais gente. Mas o que é esse mais gente aí? Quem são essas pessoas? Acho que o trabalho pastoral é fazer com que todo o ajuntamento da Igreja de Jesus produza um envio para o mundo. Não só um ajuntamento de consumidores que gostam de uma mensagem, que se sentem confortáveis em ouvir uma mensagem. Eu sinto isso, cara. Eu não sei, eu tenho dormido com essa crise aí. Eu acho que a gente não pode confundir ajuntamento com igreja, a gente não pode confundir plateia lotada com o corpo de Cristo, a gente não pode confundir evangélico com o reino de Deus. A gente não pode confundir essas coisas, senão a gente vai ficar muito seduzido e distraído como pastores. A gente não pode se iludir com tudo isso aí, não. Eu acho que a gente precisa usar todas as ferramentas a nosso favor, mas sem se deixar iludir por essa concepção de sucesso moderno. Porque a igreja evangélica hoje tem uma definição de sucesso. Eu já participei de uma reunião uma vez, que inclusive me envergonho muito de ter participado, de na hora de separarem os pastores, tinham 100 pastores na reunião. Na hora de separar os pastores, eles falaram assim, desse jeito: pastores com igreja de mais de 2.000 pessoas para a direita, pastores com igreja de menos que 1.000 pessoas para a esquerda. E separaram os pastores pela quantidade de pessoas que se consideravam membros das suas igrejas. Eu acho que isso é distração, ilusão e prejudicial ao reino de Deus. Então, para mim, talvez, eu acho que eu até já me estendi demais aqui na minha resposta, mas eu vou querer ficar só nesse ponto. Por estar considerando esse ponto bem especial e bem importante, nós, como pastores desse novo mundo, com essa métrica de sucesso, da igreja inclusive, a igreja tem estabelecido essa métrica de sucesso, consciente ou inconscientemente, na linha ou na entrelinha, esse tem sido o discurso da igreja evangélica. A gente precisa não se iludir com o que parece, mas não é. Com toda a casa que o vento derruba, com toda a casa que não está sendo construída sobre a rocha. Então eu estou muito mais preocupado como pastor da Por Amor em construir pessoas e edificar pessoas, e ensinar pessoas que se tudo acabar, se tudo o que as pessoas de fora veem acabar, as pessoas que estão vivendo do pastoreio do Vitor não vão sentir nem falta. Porque o que está produzindo vida nelas não é a influência do Vitor, não é a internet, não é a celebração show, não é o palco, nem a luz, nem o LED. É o discipulado, é o ensino de Jesus. É eu poder dizer para as pessoas assim: Walter, olha para minha vida. Sabe, pastor não diz olha meu vídeo, assista a minha pregação. Pastor diz olha minha vida, me assista vivendo. Não assista meu vídeo, me assista vivendo. É o que Paulo disse para Timóteo, né? Timóteo, se encoraje naquilo que você me viu vivendo. Você assistiu minha vida como com uma lupa. Paulo chega a dizer a Timóteo: você me assistiu vivendo como se tivesse com uma lupa. Você viu os detalhes da minha vida. Então, eu acho que se a gente se deixar levar por essa modernidade, nós como pastores ficaremos cada vez mais distantes das pessoas e nos iludiremos com um falso sucesso. Então a gente precisa ir na contramão disso daí. E não colocar as pessoas para assistir o nosso vídeo ou assistir a nossa pregação somente, mas deixar elas assistirem a nossa vida. E também lembrar que pastor não é professor de teologia, pastor ensina a viver, pastor aponta Jesus. Então eu acho que um pouco disso tudo.
Na verdade, isso tudo tá muito dentro de mim, né? Eu não tenho isso muito... não tenho isso sistematizado. Eu acho que eu acabei de expor aqui pra vocês um sentimento que eu tenho. Eu não tenho isso em tópico. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu acho que a gente precisa tomar atenção com isso. Não. Eu tenho sentimentos sobre tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. Eu acho que pode ser uma coisa importante a não tirar da mesa, não tirar das nossas conversas e não esquecermos, para não cairmos nessa falsa ilusão aí. Vitor, esse testemunho bonito aqui que você fez pra gente, a gente encontra parte dele também no Jesus e Nada Mais? Esse livro que você lançou por agora? Cara, uma parte dele sim. O Jesus Sem Mais, ele traz um pouquinho esse meu início, porque no início, né, por que eu coloco um pouco da minha história no livro? Porque no meu início ali da minha caminhada com Jesus era só mais uma parada que eu tinha que fazer. Não era só Jesus, entendeu? Eu tinha que fazer muito. Era Jesus mais o meu jejum, Jesus mais a minha oração, Jesus mais as minhas 8 horas de oração, Jesus mais a minha renúncia, Jesus mais os meus votos. Então, eu conto isso ali no início, né? No começo da minha caminhada com Jesus, eu quis fazer muito por ele e me sentia cansado, decepcionado o tempo inteiro. Até que eu entendi que para amar Jesus eu preciso entender que ele me amou primeiro, né? E que a provisão para amar a Deus é o amor dele por mim. Então, o início do livro é isso. É esse pontapé inicial nessa história toda de Jesus Sem Mais. E quem quiser encontrar o Jesus Sem Mais, faz como? Como é que a gente faz para adquirir esse material? Cara, a gente tem no site da nossa loja, www.lojaporamor.com.br. Facinho. Ah, legal. Camarada, eu quero te agradecer demais por esse bate-papo, por esse tempo aqui que você separou para conversar com a gente. Foi muito rico. É um privilégio mesmo poder bater um papo com você e a gente poder ver aí toda essa honestidade, a gente conseguir perceber toda essa sensibilidade de Cristo que você fala pra gente aí. Muito obrigado mesmo por esse papo. Feliz, cara. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado mesmo pela conversa, pela oportunidade, pela generosidade de me receber aqui. Obrigado mesmo, que Deus continue fortalecendo vocês. E só para encorajá-los, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Me abençoa muito, e não só eu. Falo aqui em nome de muitas pessoas. Perseverem aí no que estão fazendo, com muita ousadia, coragem, força, que os frutos estão por aí. Amém. Amém. Então, irmãozinho, obrigado. Valeu por ter aceitado o convite aí. E valeu por dividir a vida também, por esses momentos que a gente tem de conversa, pra gente se tornar amigo e tal. Isso tem sido muito importante, né, nesse momento, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que a gente tá com vários dilemas, problema de ansiedade, tudo bem instável, assim. Compartilhar a vida com um cara como você tem sido bem edificante, assim, tem sido de Deus. Obrigado, Valtinho. Com certeza. A gente está me devendo uma visita aqui em casa quando acabar e agora o convite está estendido aí aos 3. Ih, arrasou. Eu também quero te agradecer muito, Vitor. Seu testemunho foi tocante demais. É o que o Valtinho falou, nesses momentos que a gente está isolado, saber que tem gente lado a lado com a gente aí no campo religioso, nessa trincheira espiritual, né? Seguindo o caminho de acordo com a vontade de Deus é muito gratificante. Deus abençoe tua família, teu ministério, e é isso, só força aí pra frente pra tua igreja. Muito obrigado, Pamela, de verdade. Obrigado mesmo. Um beijão no coração de vocês, que haja saúde em tudo que vocês fizerem aí. Amém. Amém. Tamo junto, aquele abraço, falou, valeu! Olá, meu nome é Felipe Bobarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, febuba ou Felipe Bobarelli.